A primeira e clássica versão da equipe de super-heróis que abriu as portas para um multiverso de possibilidades. Uma sociedade sempre disposta a ajudar o próximo a qualquer custo. Heróis da Justiça que ajudaram a mostrar o caminho do bem e da coragem para muitas gerações de crianças. Eu sou Taylor Fábio e se você quer saber mais sobre a Sociedade da Justiça da América original, se prepare para voltar ao início de tudo, pois estamos entrando no mundo de Legends. A Sociedade da Justiça da América foi o primeiro grupo de super-heróis dos quadrinhos, que se iniciou lá na Era de Ouro com a criação do Superman em junho de 1938. Numa época em que a própria DC Comics ainda não existia e as editoras, digamos assim, irmãs National Allied Publications e All American Comics publicavam gibis de heróis como o Batman, o próprio Superman e os recém-criados Gavião Negro, Lanterna Verde, Flash, que aqui no Brasil inicialmente ficou conhecido como Joel Ciclone, o Átomo, o Homem-Hora, Senhor Destino e o Espectro. O Espectro que, aliás, naquela época não chegava nem perto de ser tão overpower quanto ele é hoje. E a Sociedade da Justiça foi criada pelo editor Sheldon Meyer e o escritor Gardner Fox. E a primeira reunião desses heróis como equipe aconteceu em 1940, na revista All Star Comics 3, na história The First Meeting of the Justice Society of America, com artes do Everett Hibbert e roteiros do Gardner Fox. Na verdade, nessa primeira história nem tem uma origem de equipe propriamente dita, e sim uma reunião e um jantar dos heróis que eu já falei, com exceção do Batman, do parceirinho Robin do Superman, que chegam a ser citados pelos outros heróis, mas não puderam comparecer porque estavam combatendo o crime. Claro que isso deve ter sido uma decisão editorial da época de não arriscar a reputação dos dois principais heróis, que já se destacavam lá em 1940 com um projeto que deve ter sido bem arriscado de se fazer. Já que pelo menos eu acho que a palavra crossover não existia nos quadrinhos. Quer dizer, eu nem sei se existia a palavra crossover. Bom, nesse jantar a gente tem o herói Johnny Trovoada como fio condutor, que vai incentivando os outros heróis a contarem histórias solo durante a reunião. É mais ou menos igual quando a gente reúne a rapaziada para tomar uma gelada e cada um fica contando uma história, uma mentira maior que a outra a respeito do passado. Então é isso, a história se desenrola com cada um contando um caos e no final são convocados pelo FBI para irem até Washington para receber uma missão muito importante. Depois disso, a Sociedade da Justiça começou a ter histórias publicadas onde realmente agia como equipe dentro da própria publicação All Star Comics. E logo, os heróis Doutor Meia-Noite e Starman se juntaram à equipe que era praticamente um clube do Bolinha, até que a Mulher Maravilha entrou para a equipe na edição 11, apesar de já ter aparecido ajudando os heróis na edição número 8. Na verdade, no começo ela nem agia como um membro ativo do grupo, e muito mais como uma secretária da equipe. E aí, durante a Era de Ouro, a Sociedade da Justiça lutou contra diversas ameaças como nazistas, cientistas malucos e diversos vilões, até que na edição 37 da All Star Comics, a Sociedade da Injustiça foi introduzida, reunindo os maiores inimigos das histórias solo dos super-heróis da Era de Ouro. E ao longo das edições da All Star, vários heróis como o Pantera e o Senhor Incrível se reuniram à equipe, que teve a Canário Negro como a segunda heroína a se juntar à Sociedade da Justiça durante a edição 38, se tornando um membro no número 41 da All Star Comics. Já o Batman, o Robin e o Superman, apesar de serem membros honorários, se juntaram à equipe em duas únicas oportunidades durante toda a Era de Ouro. E por falar na Era de Ouro dos super-heróis, com o final da Segunda Guerra Mundial, o apelo desse tipo de gibi começou a acabar. E com isso, em 1951, a Sociedade da Justiça teve a sua última publicação na edição 57 da All Star Comics, que depois disso se tornou o gibi All Star Western, com publicações de faroeste, já que junto com os quadrinhos de terror e ficção, seria a sensação durante a primeira metade dos anos 50. As coisas só começariam a mudar em 1956, quando o gibi Showcase número 4 chegou às bancas norte-americanas, trazendo o Flash, agora um novo herói, para novos leitores. Começava então a Era de Prata da DC Comics. E essa ideia toda foi do editor Julius Schwartz, que percebeu que nem só de Batman e Superman poderia se viver o universo de super-heróis, e resolveu atualizar heróis como o nosso Joel Ciclone para os novos tempos, com um novo Flash que agora se chamava Barry Allen. Não demorou e surgiu a nova versão da Sociedade, agora chamada de Liga da Justiça, que apareceu pela primeira vez na edição 28 da revista Brave and the Bold, sendo inclusive criada pelo Gardner Fox, o pai da Sociedade da Justiça.
Mas aí não tardou muito e os antigos leitores começaram a se questionar aonde estariam os heróis da Segunda Guerra Mundial. E foi então que na edição 123 do Flash surgiria a história que mudaria a própria gênese da DC Comics, chamada Flash de Dois Mundos, com o encontro do Barry Allen com o velho Flash Jay Garrick. Na história, a galera fica sabendo que existiam realidades paralelas, que logo viria a ser o multiverso da DC, com o nosso Joel Ciclone e o resto da galera da Sociedade da Justiça vivendo na Terra 2, sendo que a Terra da Liga da Justiça era chamada de Terra 1. Depois, na edição 137 do Flash, os dois heróis velocistas se reuniram novamente, dessa vez para salvar a Sociedade da Justiça das mãos do vilão Vandal Savage. E aí esses primeiros encontros se tornaram muito populares e isso incentivou a DC Comics a criar encontros anuais entre as duas equipes. E assim, de 1963 até 1985, a Liga e a Sociedade da Justiça se reuniram anualmente para enfrentar ameaças cada vez mais cabulosas, incluindo aí encontros com equipes de outras terras, como os Combatentes da Liberdade, heróis originários da Quality Comics, que agora combatiam o nazismo na Terra X. Encontraram também a família do Capitão Marvel, que hoje em dia todo mundo chama de Shazam, e que viviam na Terra S, depois que a DC Comics acabou ficando com os direitos do herói. Eles também resgataram o lendário grupo Sete Soldados da Vitória, que estavam perdidos em períodos diferentes do tempo, e lutaram contra e também ao lado de heróis esquecidos como Jonah Rex, o Príncipe Viking, o Wise Inimigo, a Miss Liberdade e outros. Enfim, foram muitos e muitos encontros que ajudaram a incorporar heróis de outras editoras compradas pela DC Comics e também promoviam encontros com novos e antigos heróis que já existiam na editora. E com isso tudo, cada vez mais a Sociedade da Justiça caía no apelo popular, né? E a galera nova queria saber tudo sobre os heróis da Terra 2. E aí, em fevereiro de 1976, a DC Comics retomava a publicação de All Star Comics e, inclusive, continuava a numeração de onde tinha parado em 1951, lançando a edição 58 e, já de cara, introduzindo novos heróis, como a poderosa, equivalente a Supergirl, já que era prima do Superman da Terra 2, o herói Sideral, que levava parte do legado do Starman, chegando junto com o Robin da Terra 2 para salvar a Sociedade da Justiça do perigo da vez. Aliás, vou dizer uma coisa, hein? Esse novo uniforme do Robin Coroa, olha, pra mim é um dos mais bonitos já feitos até hoje. Ao contrário do horroroso uniforme que ele tentou usar por um tempo para honrar o Batman da Terra 2, que já estava aposentado. Esse novo uniforme não, esse era cheio de garbo e elegância. E foi nessa fase que a DC Comics também introduziu a caçadora Helena Wayne, filha do Batman e da Mulher Gato da Terra 2. A revista All Star Comics durou até a edição 74 e foi cancelada depois da implosão editorial sofrida pela DC Comics na segunda metade dos anos 70. Mas mesmo assim é lembrada até hoje pela expansão da mitologia dos heróis da Terra 2. Aliás, apesar do gibi ter sido cancelado, essas histórias da Sociedade da Justiça foram concluídas em 2 edições especiais que contaram até com o retorno do Batman, do primeiro Batman, Bruce Wayne. E na história, o Bruce Wayne já estava aposentado há um bom tempo e era comissário de polícia em Gotham. O herói ajuda a Sociedade da Justiça a enfrentar um vilão enlouquecido e morre durante o combate, deixando os heróis da Sociedade e principalmente a Caçadora e o Robin desoladíssimos. Foi uma história muito bonita, escrita num tempo em que a galera ainda se importava com a morte dos heróis nos quadrinhos, e que foi publicada aqui no Brasil pela Ebal em uma edição especial que é lindíssima até hoje. E mesmo com isso tudo ainda dá para destacar mais 2 histórias muito legais da Sociedade da Justiça da Terra 2. Uma foi escrita em 1979 pelo Paul Levitz, que saiu no gibi Adventure Comics 466, mostrando o porquê da aposentadoria dos heróis da equipe em 1951, já que o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado queria que os heróis revelassem as identidades secretas deles, já que não confiavam mais em mascarados. E os heróis aí preferiram se retirar do que revelar quem eram. E essa história é bem legal, já que faz uma analogia com o que aconteceu na vida real, quando o psiquiatra Frederick Burton liderou uma verdadeira caça às bruxas contra as histórias em quadrinhos e até motivou o Senado a cair de pau para cima das editoras, desenhistas e escritores, resultando na abominação chamada Comics Code Act, que quase acabou com tudo, de tão censurada que a coisa toda foi. Já a segunda história também foi escrita pelo Paul Levitz e saiu em 1978 na DC Special número 29, quando o autor contou a origem da Sociedade da Justiça, mostrando a convocação deles pelo presidente Roosevelt para ajudar os aliados contra os nazistas e, de quebra, impediu um ataque de valquírias místicas aos Estados Unidos.
Essa história foi publicada aqui no Brasil pela editora Abril na edição 9 da revista Heróis em Ação, bem lendária hoje em dia. As histórias da Terra 2 ainda expandiram bastante no início dos anos 80, com os gibis da Corporação Infinito e do Comando Invencível. E com a chegada da crise nas Infinitas Terras, a Sociedade da Justiça batalhou lado a lado com centenas de heróis para salvar o multiverso. E no final, depois de muitas perdas importantes, foram parar no passado da única Terra que restou. E é óbvio que isso tudo ainda rende muitos vídeos Legends. Então, se vocês querem mais, bora comentar. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo Legends. E se gostaram, deixa aquele like felpudo e comenta aqui quais outros heróis, vilões ou equipes vocês querem ver. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.